Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Olá, boa noite, graça e paz estejam sobre todos. Eu gostaria de dizer que vocês são muito bem-vindos a esse tempo de oração, a esse tempo de reflexão bíblica. Assim como nós fizemos nas 2 semanas anteriores, eu quero falar um pouco nessa noite sobre características dos últimos dias. Falamos sobre a forma de vida nos últimos dias, sobre fé nos últimos dias, e hoje eu quero te levar a refletir um pouco sobre governos e poderes nesses últimos dias. Quando falo desse assunto, nós não sabemos a data específica do retorno de Cristo
ou realmente quando algumas das profecias do Apocalipse ou dos livros proféticos do Antigo Testamento se cumprirão. Mas eu creio que nós precisamos estar preparados como geração que aguarda o retorno do Mestre. Vamos orar primeiro, pedindo a orientação do nosso Deus? Amado Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pela palavra, obrigado pela comunhão, obrigado pela oportunidade de reconhecer nas Escrituras o caminho que o Senhor tem nos preparado. Eu peço, Deus, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa reflexão de hoje e que a reflexão, Deus, possa abrir o nosso entendimento para que possamos saber como proceder nesse mundo de trevas. Eu dou graças, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos guardado e dou graças, Deus, porque o Senhor tem plantado no nosso coração um desejo de Te servir e de Te conhecer. Seja com cada pessoa que está assistindo e, por favor, Deus, ajuda-nos a estar preparados para tudo que tem que vir pela frente e, principalmente, Deus, para o nosso encontro com o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de dizer que quando nós olhamos para o tema fim, esse assunto por si só já é altamente curioso. Ele desperta nas pessoas reações muito variadas. Alguns certamente leem livros, gostam de assistir vídeos, gostam de saber sobre isso e têm uma certa curiosidade sobre o assunto. Às vezes a curiosidade se mistura com medo, com preocupação, porque o fim, a morte, o pós-vida, continua sendo uma grande incógnita para nós. Por mais que as religiões falem desse assunto, nós queremos ver com nossos olhos. Nós queremos experimentar. E como nós só saberemos como será o pós-vida, como será estar na presença de Deus? Bem, só vamos saber disso na hora em que chegar. E enquanto isso, nós ficamos com muitas perguntas e curiosidades. Mas graças a Deus que as Escrituras Sagradas, elas nos dão dicas e nos apontam um caminho. E esse caminho pode ser seguido por nós. Significa que teremos todas as respostas? É evidente que não. Significa que a gente pode bater o martelo e dizer é assim e assado? Também não. Mas a Bíblia, ela não nos deixa no escuro. Ela nos prepara para esse tempo. Queridos, eu quero te dizer que o Apocalipse narra eventos da natureza, eventos no mundo espiritual. O Apocalipse narra um cenário econômico, social e também ele nos prepara para que nós possamos de fato entender como será a manifestação de Cristo. Muitos, quando leem o Apocalipse, se deparam com símbolos e se deparam com coisas que são difíceis de imaginar. E talvez durante a leitura acaba se perdendo daquilo que é o trilho principal e fica tentando imaginar uma criatura que parece cavalo, leão, que voa e que sai de um abismo no meio da fumaça, e talvez os símbolos acabem ocupando tanto da atenção que a mensagem básica acaba sendo perdida. Eu quero encorajá-lo a procurar ver nas Escrituras uma mensagem que é clara, uma mensagem que é principal como uma coluna. E ela precisa ser alcançada. E mesmo o Apocalipse, ele tem essa mensagem e fala do mundo real. Não fala sobre um desenho animado ou um filme de fantasia com símbolos e a gente então pensa, nossa, é loucura isso. Não, não pense assim. Eu quero te encorajar. O Apocalipse, ele narra para nós, entre muitos cenários, o cenário político. Narra o cenário onde povos e governos são mencionados.
Especialmente Apocalipse, capítulo 17 e 18. Esses dois capítulos, eles falam sobre Babilônia, grande meretriz, usando o símbolo de uma mulher que está sobre um lugar específico. E quando você lê esses dois capítulos, eu te encorajo, leia Apocalipse 17 e 18. E você ali vai ver uma descrição que fala sobre reis e povos. Especialmente dos versículos 9 a 15, você vai observar que João está descrevendo povos e reis e governantes. Quando fala de reis, uma linguagem bem daquela época, já que naqueles dias a figura de governo era de fato a pessoa do rei. E quando então João fala que viu povos e governantes, João vai começar a descrever aquele cenário que ele viu olhando para o futuro. Certamente, olhando para a nossa época e para as épocas que vêm pela frente. João, ele diz que viu reis e povos. E quando João menciona esse cenário, ele diz que viu esses reis da terra se prostituindo. E quando fala de prostituição, não fala necessariamente sobre prostituição sexual, mas fala sobre toda forma de interação, toda forma de relacionamento que os povos da terra eles têm entre si, com as riquezas e com o poder e com as posições, com o status. Fala então que os reis da terra, que os governantes da terra estavam interagindo, se vendendo, tendo uma interação entre si, onde havia troca de valores, onde havia interesses e onde realmente o próprio dinheiro estaria envolvido. João então vê que no futuro os governantes da terra estariam envolvidos com essa troca, com essa barganha, com relações interesseiras. É curioso que ele diz que esses governantes que têm essa postura, eles estavam embebedando os habitantes da terra. Uma forma de dizer, usando, manipulando, enganando. Ou seja, para que os governantes da terra possam levar vantagem em uma relação interesseira, necessariamente eles precisariam usar as pessoas, usar aqueles que estão debaixo do seu governo. E João então viu isso. E quando João narra esse cenário, ele vê que tudo isso é motivado pelo fascínio das riquezas, pelo fascínio da luxúria, pelo fascínio que status proporciona. É curioso que nós observamos isso no nosso mundo. E certamente isso sempre esteve nos povos e nos reis e na natureza humana. O ser humano, ele se fascina muito rápido por aquilo que brilha, pelo ouro, pelo diamante, ele se fascina pelo dinheiro. O ser humano se encanta pela sexualidade, pelo luxo, pelo status, pela posição. E talvez nós poderíamos dizer que grande parte das coisas que acontecem no nosso mundo, sejam boas ou ruins, seja o trabalho, seja os relacionamentos, seja o roubo, seja a manipulação, tudo parece ter a ver com luxo e desfrute de prazeres que a riqueza traz. João viu isso. João viu os governos, os poderes do mundo buscando isso, buscando manter essa posição de controle, conduzindo as pessoas da terra. E nesses capítulos, João chega a ver que o próprio ser humano, a própria alma humana, acabaria sendo usada e manipulada. É um fato triste de se admitir, mas o ser humano, ele é um objeto. Ele é um produto, e isso em quase todos os segmentos. Infelizmente, o homem tem a tendência de ver a mulher como um objeto, um corpo.
que satisfaz certas necessidades. Às vezes, os governantes estão vendo as pessoas apenas como alguém que dá o voto e o coloca em determinada posição. Patrões, empregadores, veem empregados como apenas um mecanismo de riqueza. E para todo lado, até mesmo dentro das próprias igrejas. O ser humano acaba sendo um produto, um objeto usado para que alguém alcance algum bem-estar. É triste, mas João diz que viu tudo isso. Um sistema onde pessoas em uma posição de governo usam a posição que têm e as pessoas debaixo do comando para viver na sua vida de luxo, de riquezas e de desfrute de prazeres que nem todos podem ter. João viu, e ele descreve isso no capítulo 18, versículo 7, que esse sistema corrupto, ele é tão arrogante da própria estabilidade que diz, olha, eu estou estável, eu não vou sofrer dores nem tristezas, eu não vou cair. Esse sistema, ele é orgulhoso. É como se as pessoas acreditassem de fato que o poder, que o controle, que o dinheiro, que o status, que tudo isso é estável e eles nunca pensam que vão perder essa posição. João viu que esse sistema, que ele dá nomes de Babilônia, de grande meretriz, um cenário onde há uma prostituição generalizada, ele vê que esse sistema é arrogante e acredita que jamais cairá. Bem, nós poderíamos, nesse momento, dizer que, de fato, o sistema do mundo, o sistema da riqueza e do poder, ele parece estável, não parece? Às vezes nós observamos que a riqueza passa de geração para geração, que sempre haverá o poderoso, aquele que controla, aquele que aperta o botão, aquele que tem acesso à informação. Sempre parece que há e sempre haverá aquele que estará em uma posição de superioridade em relação a nós. E que essas pessoas, elas desfrutam de prazeres e têm experiências que nós jamais teremos. Bem, isso é o que o mundo pensa. Isso é o que os homens pensam. Especialmente aqueles que têm poder, aqueles que têm dinheiro, aqueles que têm status e aqueles que têm, de fato, nas mãos alguma autoridade de executar as próprias vontades. Essas pessoas podem olhar para elas e dizer, olha, eu estou estável, eu estou firme, eu estou sólido, nada vai me abalar. Irmãos, esse cenário, ele sempre existiu. Onde há poder, dinheiro e posição, tudo isso costuma vir acompanhado de certa arrogância. O nosso mundo, infelizmente, acredita que o dinheiro compra tudo, que a pessoa que tem dinheiro, ela pode abrir todas as portas, comprar tudo, inclusive pessoas. E é triste dizer, mas o dinheiro tem comprado, infelizmente. Bem, os dias que nós estamos vivendo, eles falam disso. Nós estamos no meio de uma epidemia que tem caráter, vamos pensar, de saúde, ele tem um caráter político, tem um caráter econômico, e nós estamos então no meio de um cenário onde nós nos perguntamos, qual é a real motivação? Qual é a verdade, de fato, em tudo que nós estamos vivendo? Qual é a verdadeira intenção daqueles que governam nosso país, nossas cidades? Qual é, de fato, o grande interesse daqueles que estão na mídia oferecendo informação e exercendo influência? O tempo todo nós estamos nos perguntando isso. Será que, de fato, o interesse é sincero? Ou será que é apenas interesse econômico? Será que é apenas o sustento do luxo? Será que é, de fato, uma classe tentando sustentar a própria posição, usando as almas humanas, a minha, a sua e da grande maioria? Bem,
Eu não estou aqui defendendo nenhuma ideia, mas eu só quero te dizer que é disso que o Apocalipse fala. O Apocalipse narra cenários como esse. E eu quero te lembrar, desde o princípio do mundo, o homem está em rebelião contra o seu Criador. Deus não criou o mundo para isso. Certamente, o mundo não deveria estar no ponto em que está. Talvez, se nós olharmos mais atentamente para o mundo, nós vamos observar que o ser humano, ele é tão arrogante, ele é tão autossuficiente, que o homem se acha senhor da vida, da morte, senhor do outro homem. Não é verdade isso? Há pessoas que se sentem frustradas quando refletem sobre a vida e descobrem que o ser humano ele está tentando ascender a uma posição que ele não é capaz de possuir, porque não tem as qualidades necessárias. Ele não é bondoso, correto, justo o suficiente para governar sobre os outros homens. Infelizmente, a rebelião humana em relação ao Criador, ela traz um impacto muito grande na relação entre homem e homem. Eu creio que aqueles que têm procurado conhecer as Escrituras Sagradas têm visto o quanto a Escritura narra o caos do mundo e humano por causa da natureza ruim que há dentro de nós. Infelizmente, existe algo dentro de nós que nos seduz, que nos induz a praticar coisas erradas. As pessoas têm tendências diferentes. As pessoas têm cobiças diferentes. Mas um fato é evidente. Todos estão tentando viver da melhor forma, desfrutar de prazeres, ter uma experiência que traga satisfação. E quase sempre, as cobiças que há dentro de nós, inclusive aquelas cobiças ruins, estão lutando para tomar lugar e para nos controlar. Isso é que traz problema para o mundo. Com isso, homens usam uns aos outros, prejudicam uns aos outros, querem chegar em uma posição onde precisam manipular, enganar. Isso acontece o tempo todo. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela diz, no livro de Isaías, no capítulo 40, o texto diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Falai ao coração de Jerusalém e bradai que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta o que hei de clamar. Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus, ela permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um alto monte. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas e dize à cidade de Judá, eis aí o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio.
As que amamentam, ele guiará mansamente. Queridos, essa passagem fala especificamente, naquele contexto, sobre a restauração da nação de Israel, que seria punida com escravidão em uma terra distante. O livro de Isaías narra esse cenário, um cenário de pecado, punição, mas um cenário também de restauração. Mas é interessante que o livro de Isaías, quando fala desses assuntos, ele fala sobre aquele povo específico, aquele povo israelita. Mas ele mostra que o plano de ação de Deus, ele é muito além daquele tempo. E que a forma como Deus pune pecados, o modo como Deus restaura o arrependido, é uma maneira de Deus trabalhar em todas as épocas. E tudo aquilo aponta para um desfecho na história humana, em que Deus punirá pecados e onde Deus resgatará em caráter definitivo aqueles que se humilham e creem. Quando esse texto traz essa palavra, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nos dias dele, João era a voz que clama. Então você pode observar, Isaías disse essa palavra séculos antes do nascimento de Cristo, e ela tinha uma mensagem para aqueles dias. Cristo disse que aquela palavra também era para os dias dele. E eu creio que essa palavra fala para nós também, para os nossos dias. E essa palavra, queridos, ela tem uma mensagem muito clara. O homem, ele é como a erva. Ele é como uma planta. Tem um início simples. Pode crescer e adquirir um fascínio, uma aparência, uma forma, um odor precioso. Mas sabe, assim como a erva murcha, assim o homem também murcha. Por mais que ele pode assumir uma posição e ganhar realmente a atenção dos homens, o homem passa. Ele murcha, seca, morre e deixa aquela posição. Mas sabe, enquanto o homem assim passa, Deus e a palavra de Deus permanecem eternamente. E Deus, ele contempla toda a existência humana. Deus conhece a maldade, Deus conhece a bondade, Deus conhece o orgulho e Deus age. Isaías disse: se preparem, porque Deus agirá. Deus age. Ele atua na história humana. E a palavra do princípio ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, tem dito que há uma época preparada onde Deus agirá. E com Deus virá juízo. E com Deus também virá recompensa e galardão. Sabe, queridos, nós precisamos entender que por mais que o nosso mundo, esse mundo de governos e poderes, onde a prostituição em troca do luxo, do controle das riquezas, ela existe, onde homens manipulam homens, onde pessoas estão tentando parecer e se mostrar como uma planta maravilhosa que atrai atenção e olhares, como algo belo, lindo. Bem, tudo isso passa. Tudo isso passará. E nada disso está fora do controle e do alcance de Deus, porque Deus vê tudo isso. Queridos, por mais firme que o homem esteja, ele é vaidade. A palavra de Deus, ela já disse outras vezes e já deu exemplos. Vocês podem se lembrar da glória que tinha Nabucodonosor. Nabucodonosor, grande imperador da Babilônia, homem que dominava os povos, o homem mais poderoso do mundo. Ele foi humilhado por Deus. Ele viveu uma vida muito baixa e humilde durante algum tempo. E ele aprendeu a lição. Existe um Deus no céu e ele governa sobre todos. Belsazar,
outro rei também da Babilônia. Invadiu Jerusalém, roubou itens do templo, estava ali se gabando, se gloriando, festejando. E Deus então dá a ele um sinal, uma mensagem dizendo: olha, Deus está levando em conta o seu reino e tudo que você faz, e você vai cair. E naquela mesma noite ele caiu. O livro de Atos narra um episódio em que Herodes está falando ao povo e o povo se gaba diante dele, o povo se gloria diante dele e ele não dá glórias para Deus. Ele morreu naquele momento, porque ele recebeu uma palavra que dizia: é voz de Deus e não de homem, e Deus então humilha aquele homem. Eu dei 3 exemplos. Governantes da terra: Nabucodonosor, Belsazar, Herodes, homens de grande renome, que tinham uma grande aparência no meio dos povos, mas eles foram humilhados por Deus. E eu quero dizer para você uma coisa: Deus, ele sabe o que há no coração humano. E talvez alguém diz então: Tiago, por que Deus não age nesse exato momento? Por que Deus não agiu com relação a Hitler, com relação a outros homens maus da história que causaram muita dor e sofrimento para o mundo? Por que não? Por que Deus não fez nada? Bem, a Bíblia diz que há um dia preparado em que Deus julgará todos os homens. Não apenas os governantes, mas julgará você, julgará a mim, julgará cada pessoa, os poderosos e aqueles que vivem debaixo da mão do poderoso. Um fato é: todos os homens comparecerão perante Deus. E naquele momento não importará se ele foi poderoso ou não, se ele governou sobre homens ou não. Não importará a conta bancária, o grau de escolaridade. Tudo isso não terá relevância. O homem é como a erva. Ele passa. E por mais que o mundo está lutando, se prostituindo, enganando e usando, Deus vê tudo isso. Eu quero te dar um conselho final, para que você possa levar no seu coração como uma lição de como lidar nesse mundo de governos, poderes e nesse mundo de engano que nós vivemos. A reflexão, ela vem de 1 João, capítulo 2, versículo 15, que diz: não ame o mundo, nem as coisas que existem no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor de Deus Pai não está nele. Olha essa palavra. Não ame o mundo, o sistema do mundo, nem as glórias e fascinações transitórias do mundo. Não ame essas coisas passageiras. Bem, João, quando fala isso, ele não está falando sobre pessoas, ele não está dizendo não ame pessoas, mas pelo contrário, pessoas devem ser amadas. Coisas não. Posições? Não. Status? Também não. Ele diz: porque tudo o que existe no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, isso não procede do Pai, mas isso é do mundo. Queridos, observem essas cobiças que governam o nosso corpo, as nossas satisfações do corpo, as cobiças que atraem o nosso olhar, que nos fascinam, que nos atraem. A soberba, essa luta por posição, tudo isso, João diz, isso não vem de Deus, isso é do mundo. E observem como essa palavra é interessante, porque são coisas que o próprio mundo estimula em nós. Satisfaça-se. Você precisa ter o corpo tal, a forma tal. Você tem que ter tal experiência no corpo. Tudo que nós vemos, nós queremos.
E nós acabamos tendo uma visão errada de nós mesmos, porque a soberba, o orgulho e a arrogância é uma forma deturpada de nós olharmos a nossa própria natureza. E João diz, isso não vem de Deus, isso é do mundo, e são coisas perigosas. João diz, ora, o mundo passa, e com ele passam também as cobiças. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse sim, permanece eternamente. Olha como a advertência ela é necessária. O mundo é cheio de cobiças, que envolvem o corpo, os desejos e a nossa visão de nós mesmos. Se você parar para pensar, é verdade isso. A satisfação dos nossos desejos físicos, dos nossos apetites e coisas que queremos experimentar, aquilo que nós queremos possuir e a posição em que queremos nos colocar. Isso tem governado o nosso mundo e muitas das ações humanas todos os dias. Mas sabe o que João diz? Não ame essas coisas. Não seja governado por elas, porque Deus não tem prazer nisso. Deus não tem nenhum interesse em que o homem seja governado pelos seus próprios instintos, impulsos e desejos mais primitivos e básicos e até vergonhosos. Deus não tem. Deus, ele não quer que o homem seja dirigido, governado por tudo aquilo que vê. E Deus não quer que o homem tenha uma visão errada de si mesmo, procurando promover-se, colocar-se numa posição que não deve estar. Deus, ele nos traz um alerta dizendo, tudo isso passa, tudo isso desaparece, um dia cai. O sistema do mundo pode dizer, como Apocalipse 18:7 diz, estou estável, viúva não serei, não terei pranto, eu não cairei jamais. Passa. O mundo passa. Ideias passam. Certos pensamentos e convicções mudam com o tempo. Em épocas da vida, nós cobiçamos e desejamos coisas que em outra época da vida nem mesmo cogitaríamos. Vamos mudando, as coisas vão passando. Mas em caráter definitivo, precisamos entender que o mundo, esse sistema em que vivemos, ele vai passar. Mas se nós queremos permanecer fazendo a vontade de Deus, a palavra de Deus permanece. Aquele que faz a vontade de Deus permanece. Essa é a mensagem que nós devemos colocar no nosso coração. Queridos, vivemos os últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias desde a vinda de Jesus há quase 2000 anos atrás. Quanto tempo mais durará? Não sabemos. Mas Deus deu a João oportunidade de ver características desse período. E João viu, como diz o livro do Apocalipse. Daniel também viu e outros profetas do Antigo Testamento viram e descreveram. Os homens lutando entre si, brigando por posição, riqueza e satisfação das vaidades. João viu como os homens usam e enganam uns aos outros e acham que estão sólidos. Mas a palavra de Deus diz, tanto em Isaías quanto numa citação de Pedro, que o homem passa, ele é como a erva, pode ter um momento de esplendor, mas passa. O mundo passa, as cobiças do mundo passam, as fascinações passam, aqueles desejos, aquelas coisas que têm feito o homem agir de maneira tão imprudente, tudo isso passa. Mas sabe quem permanece? Aquele que faz a vontade de Deus. Eu poderia dizer que não apenas
permanecerá eternamente ao lado do Deus que existe eternamente, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele caminha estável, mesmo nesse mundo estranho. Aquele que faz a vontade de Deus, ele tem uma estabilidade nessa vida diferente. Quando nós não nos entregamos às cobiças do mundo, talvez não viveremos grandes aventuras, mas também não viveremos grandes frustrações e decepções. Aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece estável hoje, vivo eternamente, ao lado do Deus cuja palavra permanece. O Deus que vem trazendo juízo, o Deus que vem trazendo recompensa. Se você ler Apocalipse capítulo 18, você vai ouvir a seguinte palavra: caiu. Caiu esse sistema que se considera indestrutível. João viu que ele cairá. Queridos, cedo ou tarde, o Criador, que tem o direito sobre sua criação, ele agirá. Saiba disso, creia nisso, faça a vontade de Deus e você permanecerá eternamente. Amado Pai, obrigado por essa reflexão e obrigado por esse alerta. Infelizmente, Deus, nós sabemos disso por experiência. Vivemos dias onde muitas coisas ruins acontecem. Mas eu gostaria de te pedir, Pai, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, para que nós não venhamos a colocar o nosso coração e as nossas motivações nas coisas da vida. Guarda-nos, Deus, para que nós não venhamos desejar tão fortemente e tão inconsequentemente coisas desse mundo que nos levem a prejudicar, a usar, enganar e manipular pessoas. Ajuda-nos, Pai, a entender que por mais estável que o homem pensa estar, o Senhor está no controle de tudo. E o Senhor tem preparado um dia para julgar os homens e toda a criação. Encoraja, Pai, cada um de nós a fazermos a Tua vontade e vivermos buscando a Tua vontade. Queremos, Pai, permanecer, não numa posição de glória nesse mundo para que os homens nos vejam, não. Queremos permanecer ao Teu lado, hoje e eternamente. Salva vidas, Pai. Convence pessoas dessa verdade e nos dirija para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, eu gostaria de convidá-lo a orar. Ora em família. Se você está sozinho, ora no seu particular. Ora com aqueles que estão perto de você. Enquanto ora, submeta-se à vontade de Deus e decida viver debaixo da vontade de Deus. Essa palavra, ela pode ter trazido algumas questões para o seu coração, mas eu quero te encorajar. Leia Apocalipse, capítulo 17, capítulo 18. Leia 2 Pedro, capítulo 3. Você pode observar nesses textos verdades preciosas. Leia a carta de Tiago, capítulos 3 e 4. E você verá uma mensagem preciosa da parte de Deus. O mundo está vivendo de forma muito inconsequente. Os homens estão batendo cabeça o tempo todo, em busca de poder, em busca de posição, em busca de sobressair. Tudo isso é vaidade. Queridos, orem, se submetam e, acima de tudo, procurem fazer a vontade de Deus. Espero que Deus possa guiá-los, que Deus possa abençoar, que Deus nos dê uma atitude madura e sóbria e que nós possamos nos submeter a Deus antes de todas as coisas. Submeter a Deus antes dos governos, antes das cobiças e desejos e antes das intenções. Espero que a paz de Deus esteja sobre todos.